O tema da live de hoje é diferença entre TCC, monografia, artigo científico e paper. Então a gente vai falar a diferença desses trabalhos, os elementos de cada um desses trabalhos, qual o tamanho do trabalho ideal, quantas páginas deve ter o meu trabalho. É uma pergunta que eu recebo muito. Certo? Então, será que eu preciso fazer o projeto, o pré-projeto? O meu trabalho é TCC1, o meu é TCC2. A gente vai falar tudo isso hoje, certo? Como é que a gente vai estruturar cada um desses trabalhos? Se o seu é pré-projeto, se o seu é TCC2, ou monografia, ou é artigo, ou é um paper. O que é um paper, professor? Eu recebi várias perguntas, né? Qual a diferença de artigo e paper, certo? A gente vai ver tudo isso na live de hoje. Quando é que eu devo começar a iniciar a elaboração do meu TCC, certo? Então, tudo isso a gente vai ver hoje, ok? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Joana, sou professora da Rede Federal de Ensino e orientadora de TCC. Eu já ajudei diversos alunos a terem os seus TCCs aprovados do zero à aprovação, né? Mesmo que você não saiba nem por onde começar, ou se você começou e travou em alguma parte do seu trabalho, seja bem-vindo. Essa live aqui é para você. Então vamos lá. Qual é a diferença, né, de TCC, monografia, artigo científico, paper? Vamos descobrir, vamos entender isso para a gente avançar no nosso trabalho e a gente não se complicar lá na frente, certo? Primeiro, que o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, ele é um instrumento de avaliação final do seu curso. Ele é de caráter obrigatório para os cursos de graduação, tá? Para os cursos, alguns cursos de pós-graduação, de especialização ou MBA, alguns cursos não exigem, certo? Mas na graduação é um trabalho obrigatório e o TCC, no geral, ele pode ser vários tipos de trabalho. Pode ser um projeto arquitetônico, pode ser um relatório, né? Às vezes o pessoal pede algum relatório, pode ser um plano de negócios, ou pode ser o projeto, né? Um projeto de pesquisa, uma pesquisa científica, que é o mais comum. Então, o pessoal da área de arquitetura, né, tem vai fazer um projeto arquitetônico. O pessoal da área de administração, algumas instituições escolhem, né, estabelecem que precisa ser feito um plano de negócio. Independente de qual é o seu tipo de trabalho, todos são considerados TCC, certo? Então, o TCC é qualquer trabalho, qualquer material, qualquer avaliação que você precisa entregar, fazer, passar por ela para finalizar seu curso. Então, trabalho de conclusão de curso. Então, independente se o seu é uma monografia, se é um projeto, ele é um TCC, porque ele é um trabalho que você precisa entregar para concluir essa etapa final do seu curso, certo? Então, TCC é essa parte mais geral, é o mais amplo. E aí, qual a importância, né, de fazer o TCC? Eu recebo também mensagem, professora, para que fazer esse trabalho? Né? Então, não é só para você se formar, tem um objetivo por trás disso. O TCC ele vai reunir conhecimentos sobre uma determinada área, sobre um determinado tema do seu curso, né, da sua área de atuação. Então você aproveita esse trabalho para se especializar nessa área e ser o melhor que você puder ser. Então, por exemplo, se você eu vou citar aqui meu caso. Minha graduação foi na engenharia ambiental. O meu TCC ele foi na área de recursos hídricos. Por quê? Você não aprende sobre tudo, você não sai um profissional especializado em tudo, você vai se especializar em uma determinada área. Então, o meu TCC já foi dentro da área que eu queria atuar, que era a área que eu gosto, que era recursos hídricos. Então, eu trabalhei em cima dessa área, eu me especializei, né, com esses estudos no meu TCC, em cima dessa área. Então, um profissional, um estudante que se especializa em recursos hídricos, por exemplo, em análise de água, em tratamento de água, enfim, pode trabalhar onde? Esse profissional vai ter recursos, vai ter conhecimento para trabalhar onde? Em determinadas empresas, como por exemplo, as companhias de distribuição de água, né, em laboratórios de análise e coleta de águas, enfim.
Então, o profissional, o estudante, ele precisa entender que o TCC já é o início da vida profissional dele. Então, coloca isso na sua cabeça. Então, na engenharia ambiental, por exemplo, que é o meu caso, existem diversas áreas. Eu não sou boa em todas as áreas, mas eu conheço um pouco de resíduos sólidos, eu conheço um pouco sobre tratamentos de esgoto, mas eu sou mais especializada em recursos hídricos, é a minha área que eu sei mais. Então, pensa que algum colega teu precisa de um trabalho na determinada área e vai lembrar, fulano se especializou nisso, ele, estudou mais sobre isso, então tem mais entendimento. O pessoal da área, um exemplo, de odontologia, Então, existem várias áreas que você pode atuar na odontologia, vários assuntos, vários temas. Mas você escolheu, sei lá, como é lente de contato, aplicação de lente de contato. Então, se é isso que você quer seguir, faz o seu trabalho, o seu TCC nessa área, para você já começar a entender mais, a estudar mais sobre isso, ver trabalhos. Profissional de nutrição, quero fazer nutrição esportiva, específica para atletas. Então, faz o seu trabalho nessa área, você vai se especializar nisso, você vai ser o melhor profissional daquela área. Quando alguém pensar em nutrição esportiva, sei lá, negócio para atleta, vai lembrar de você, certo? Então, tenha isso em mente, que o trabalho é para você se aprofundar ainda mais em um determinado tema, por isso que tem que ser algo que você quer seguir, que você tem interesse. Então, eu recebo muita mensagem no direct: professora, me ajuda, eu sou de direito, me dá um tema. Eu não sei o que você gosta, eu não sei o que você gosta de fazer, o que você gosta de estudar, sobre o que você gosta de falar. Então, procura algo que você gosta no seu trabalho, e essa vai ser a importância do seu TCC, você se aprofundar nisso, certo? Então, o pessoal da área de direito, eu quero falar, quero me aprofundar em algum tema da área, sei lá, violência contra a mulher. Então, você vai se aprofundar nessa área, então você vai ter mais conhecimento para atender. Quando você se formar, assim que você se formar, você vai ter mais conhecimento, mais confiança para atender, pegar casos nessa área, por exemplo, certo? Então, para isso é a importância do trabalho de conclusão de curso. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele é qualquer trabalho que você precisa entregar para concluir o seu curso. Ele pode ser o projeto, o plano de negócio, mas aí ele tem os formatos ele tem vários formatos, mas aí eles têm os mais comuns, certo? Os modelos mais comuns. Lembra que a gente falou ontem? Procure saber na sua instituição qual é o modelo que você precisa entregar. Então, os modelos mais comuns são artigo científico, para todos os cursos esse, tá? Não por um curso específico. Então, artigo científico, paper, a gente vai ver a diferença, monografia, dissertação e tese, tá? As dissertações são trabalhos a níveis de mestrado. E as teses são trabalhos a níveis de doutorado. Querendo ou não, a dissertação e a tese é um tipo de monografia, certo? Porque a monografia é um trabalho mais extenso, a gente vai ver isso. Então, a dissertação e a tese é um tipo de monografia, mas são mais aprofundados. São para cursos específicos, a níveis de dissertação e tese, tá? Então, antes de a gente entender a diferença, vamos falar um pouquinho sobre o projeto, E o pré-projeto, professora, não falou do pré-projeto aí. Então, o pré-projeto, até o José Francisco acabou de colocar aqui, estou fazendo o pré-projeto. Onde é que se encaixa aí o pré-projeto, Se eu falei que os tipos de TCC são artigo, paper, monografia, dissertação e tese. O pré-projeto, ele é a etapa inicial, Ele é o que antecede o seu trabalho final. Algumas instituições exigem a elaboração do pré-projeto e outras não. Fica a critério da instituição. O pré-projeto, ele normalmente é chamado ou de pré-projeto, ou projeto de pesquisa, ou projeto de TCC, ou TCC1, ou outro nome que eu não estou sabendo ainda. Mas qualquer trabalho que seja uma etapa inicial, ainda não é o seu trabalho final, ele é o seu projeto, certo? E aí você monta esse projeto que é, querendo ou não, a parte do trabalho que você vai entregar lá no outro semestre, às vezes, Normalmente, TCC1 é um semestre, pré-projeto, e TCC2, ou trabalho final, ou enfim,
o TCC só é no outro semestre. Normalmente, pode ser que seja um pouco diferente em alguma instituição, mas o que é que acontece? Em relação ao pré-projeto, né? O pré-projeto, ele vai te antecipar, querendo ou não, ele lembra da base do TCC que a gente falou ontem, ele é a base do seu trabalho. As instituições, as faculdades, elas passam o pré-projeto, às vezes o aluno acha ruim fazer 2, eu vou ter que fazer 2 trabalhos. Você não vai fazer 2 trabalhos, você vai fazer 1, só que você vai fazer o trabalho em 2 períodos. Então a instituição está facilitando, está preparando você para você não chegar no último semestre, porque vem toda a pressão de prova, de 50 mil disciplinas que você tem que cursar, fora as que você está devendo e você quer terminar logo, aí você coloca tudo, aí às vezes tem estágio, às vezes você trabalha, ou então quando você não faz estágio, você trabalha mesmo, e aí tem as provas das outras disciplinas e tem o trabalho final. Tem o trabalho de conclusão de curso, tem o TCC. Então mistura aquilo tudo ali e você fica totalmente, né, desesperado e sem tempo, porque não consegue conciliar. Então as instituições, elas dividem o trabalho para você fazer uma parte em um semestre e outra parte em outro semestre. Então vamos falar um pouquinho do pré-projeto. Eu preciso fazer pré-projeto? Não fiz o pré-projeto. Ou então a minha instituição não solicita o pré-projeto. Eu preciso fazer? Na verdade, você vai fazer o pré-projeto quando você for montar a base do seu trabalho. Porque o que é o pré-projeto? O pré-projeto você vai mostrar qual é o seu tema. Aí dentro lá do pré-projeto você precisa dizer qual é o seu problema de pesquisa, quais são os seus objetivos, qual é a sua justificativa, qual é a metodologia que você vai utilizar. A diferença é que no pré-projeto, a metodologia você vai escrever no futuro. Então, por exemplo, você vai colocar será realizada uma análise no laboratório tal. Então, será coletados os dados. Ou então, os participantes serão escolhidos de tal forma. A pesquisa será bibliográfica, certo? Então, é no futuro, o pré-projeto. Por quê? Você ainda vai executar no próximo semestre. E a metodologia do trabalho final, você só vai mudar os verbos. Então, ao invés de você colocar será realizado, você vai colocar foi realizado uma análise laboratorial. Então, você não perde nada. Deixa eu só continuar. Então, o pré-projeto é o tema, o problema, os objetivos, a justificativa, a metodologia. Alguns já pedem um pouco de referencial teórico, o que é bom porque você já adianta. E no final do pré-projeto não tem conclusões, porque o seu trabalho ainda não está concluído, mas vai ter lá um cronogramazinho para você se organizar. Lembra de ontem? Planejamento. Olha aí, então as próprias instituições já solicitam que você faça esse planejamento, só que elas não explicam na prática por quê, como é, por que tem aquele cronograma lá no final? Que é só para você colocar? Não, é para você se preparar, para você se planejar o seu tempo, né, o período que você vai ter para realizar a sua pesquisa. E no final, depois do cronograma, vem as referências. Então, o seu pré-projeto basicamente é isso. Tudo que você tem nesse pré-projeto que você entregou, você vai utilizar no seu trabalho final, no seu TCC2, ou enfim, como é que chama aí na sua instituição. Você não precisa... eu recebi uma mensagem, professor, eu posso repetir tudo que eu fiz? Você não pode não, você deve, o trabalho é seu, você que elaborou tudo lá, você vai usar tudo que você tem agora e basicamente agora você vai fazer a coleta dos dados, ou se for uma coleta, sei lá, dos materiais, vai escrever os resultados e as discussões e as conclusões e pronto, o seu trabalho final vai estar pronto, certo? Então, o pré-projeto é isso, ele é a base, né, do trabalho, ele é a etapa inicial, certo? E aí, o que é que pode acontecer? A minha faculdade não solicitou o pré-projeto no semestre passado. Não tem problema, você vai montar a base do seu TCC, né, com aquilo que a gente falou ontem, na live de ontem, e aí você vai montar a base para a partir disso montar
o seu trabalho completo e ter ele até o final. Outra situação que pode acontecer: professora, eu fiz um pré-projeto no semestre passado, mas eu não gostei do tema que eu escolhi, ou eu não gostei do meu professor, e eu quero trocar de professor, eu quero trocar de tema, eu quero começar tudo do zero. Eu posso? Pode, você é livre. Não está dizendo em lugar nenhum lá que é obrigado a dar continuidade ao seu projeto, ao seu pré-projeto. Mas o que vai acontecer? Todo o trabalho que você levantou, todos os esforços que você fez, todo o trabalho que você montou, se você não quiser usar, quero falar de outra coisa totalmente diferente, não gostei do tema que eu escolhi no semestre passado, foi muito difícil, tive muita dificuldade, tive muita dor de cabeça, fiquei com raiva desse tema, quero nem ver mais isso. Então pronto, então você começa o seu trabalho todo do zero. Mas vai ter que montar toda essa estrutura de tema, de problema, de objetivos, de justificativa, metodologia e assim por diante, certo? Primeiro a base, depois a construção do trabalho. Então, essa é a questão do problema do projeto de pesquisa, ou pré-projeto, ou TCC1. A partir de agora, a gente vai falar dos demais modelos, tá? Então, primeiro, independente do formato que seja o seu trabalho, ele possui uma estrutura comum, certo? Então, todos os trabalhos de conclusão de curso, eles vão ser padronizados, certo? Miss Gigi, eu vou falar sobre o que é artigo, vou falar o número de páginas, vou falar aqui, tá? Cadê a concurseira? Tá aí hoje? Tá. Gente, eu já vou conhecendo os nomes de vocês durante as lives. Tem gente que eu até gravo quais são os trabalhos, tá? Então fica aqui comigo até o final. Eu tô tendo várias ideias aqui para quem tá participando, certo? Eu quero trazer várias coisas legais para vocês. Eu não consegui finalizar o que eu queria hoje, mas amanhã eu já trago surpresas para vocês. Então, participa de tudo aqui, tá? E para vocês vai valer muito a pena, tá bom? Então, vamos lá. Então, esses trabalhos, eles têm uma estrutura em comum. Independente se o seu vai ser artigo, se vai ser paper, se vai ser monografia, se vai ser tese, se vai ser dissertação. Enfim, independente se você é pré-projeto, TCC1, TCC2, o seu trabalho, ele vai ter uma estrutura comum, certo? Que estrutura é essa? São os elementos do trabalho, que são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, certo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu escrevi aqui ao contrário, não ficou muito bonitinho não, mas acho que dá pra vocês verem. Isso aqui é a estrutura padrão de um trabalho de conclusão de curso, certo? Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, nessa ordem. Então, o que são esses elementos? São o que vai constituir o seu trabalho, e alguns são obrigatórios e outros opcionais, certo? Dentro dos elementos pré-textuais, o que é que eu vou ter? Eu vou falar no geral e depois eu vou falar, tá? Monografia você vai fazer assim, artigo desse jeito, paper desse jeito, tantas páginas, certo? Projeto desse jeito. Então presta atenção. No geral, os elementos pré-textuais, vou falar só alguns, não vou citar todos, tá? Os elementos pré-textuais é a capa, a folha de rosto, os agradecimentos, o resumo. O resumo ele vem em língua portuguesa e também em uma língua estrangeira. O meu resumo só tem que ser em inglês? Não só tem que ser em inglês. Verifica com a substituição, às vezes pode ser em espanhol, certo? É língua estrangeira que está escrito lá na norma. Mas aí a substituição que vai dizer, pode ser inglês ou espanhol, pode ser só inglês, pode ser só espanhol. Mas tem que vir primeiro em português e depois em língua estrangeira. Então, vem resumo, listas, certo? Então, lista de sigla, lista de tabelas, lista de gráficos, vem nos elementos pré-textuais. Ou seja, é tudo que antecede o seu texto, pré-textual. Que o texto é aquela parte mais densa, tá? Que a gente vai ver aqui o que é que tem em cada um deles. Então, listas, sumário e outras coisas aí que eu não falei tudo. Alguns desses elementos não são obrigatórios, alguns são obrigatórios e outros opcionais. Por exemplo, os agradecimentos. Os agradecimentos são opcionais. Você não precisa agradecer a ninguém no seu trabalho, né? Então, eu tive muita raiva nesse trabalho, não quero agradecer a ninguém.
não sou grata a nada nesse trabalho, não quero agradecer e pronto. Então pronto, você não agradece, você não precisa colocar, você não é obrigado, entendeu? Então, alguns elementos são obrigatórios e outros são opcionais. É importante a gente saber. Ai, professora, as listas, tem que fazer lista de gráfico, tem que fazer lista de figura, tem que fazer lista de tabela. Meu trabalho nem tem, como é que eu vou fazer? Então, se não tem, você não precisa colocar, tá? E outra coisa é lista. Ah, meu trabalho só tem uma figura. Pra que você vai fazer uma lista com uma figura? Então, não é uma lista, porque lista são vários elementos enumerados, né, um abaixo do outro e tal. Isso é uma lista. Então, meu trabalho só tem uma figura. Então, não faz lista, né, de figuras, por exemplo. Tá? Então, esses são exemplos de elementos opcionais. Elemento obrigatório. Vai depender do formato do trabalho. Por exemplo, sumário. Sumário é obrigatório, mas é obrigatório na monografia, por exemplo, no pré-projeto. Você já viu artigo científico com sumário? Não. Artigo científico não tem sumário, certo? Aí a concurseira perguntou: acha indicado começar o artigo pelo primeiro capítulo? O artigo, a gente vai ver que ele começa pela introdução, certo? Não, a parte textual é a introdução, tá? Mas a gente vai ver aqui certinho todas a ordem. E aí, esses são os elementos pré-textuais. Você verifica quais são os obrigatórios e os opcionais de acordo com o modelo do seu trabalho. Agora, os elementos textuais. Os elementos textuais são os elementos que vêm nessa ordem, tá? Então aqui vai vir, primeiro no seu trabalho vai vir capa, folha de rosto, né? Agradecimentos, resumo, lista, tal. Aí agora começam os elementos textuais. Os elementos textuais só são 3. Eles são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esses são os elementos textuais obrigatórios, dependendo também do tipo do trabalho. Porque se for projeto, isso aqui não aparece, certo? Projeto não vem conclusão, pré-projeto, né? Porque você ainda não concluiu, tá? Então, os elementos textuais, eles são esses 3 aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ai, professora, e a metodologia? E os resultados? Vem aonde? O problema de pesquisa? Vem aonde? Olha só, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, independente do modelo, ele é como um quebra-cabeças. Ele é formado por várias partes, e dentro dessas partes, então aqui, por exemplo, textual, ele tem várias partezinhas, introdução, desenvolvimento, conclusão, e dentro dessas partezinhas ele tem outras partes, tá? Então, por exemplo, aqui no desenvolvimento eu posso ter a metodologia, o referencial teórico, a metodologia, os resultados de discussões. O que vai depender? Vai depender do modelo que a sua instituição solicita. Tem alguns trabalhos, eu já corrigi, TCC, por exemplo, principalmente da área de pedagogia, alguns, tá? Não tô dizendo que é todos, tem alguns que eu já corrigi, e da área de direito, esses foram os 2 que eu tive mais contato e vi essa formatação. Eles não exigiam aqui nem metodologia, nem resultados e discussões. Exigiam a introdução, o desenvolvimento era para você colocar o referencial teórico e a conclusão normal. Então, o que é que vai variar aí? Depende do que a instituição está exigindo. Se ela não tem um formato, a minha instituição não falou nada, não exige nada. Provavelmente tem. É bom você se informar ou com o orientador, ou com o tutor, ou com a coordenação, ou com o colega da turma passada que já entregou o trabalho, certo? Inclusive, essa é uma dica que eu sempre dou. Conversa com alguém que já entregou o trabalho, ou verifica se no site da instituição tem os trabalhos dos alunos que já se formaram, né? Os trabalhos anteriores. É importante porque você vê como foi feito, e se aquele trabalho ali ele foi aprovado, então se você seguir aquela linha, aquele formato, aquele modelo, é provável que você seja aprovado também. Agora, claro, se você cumprir os 3 pilares da live de ontem, certo? Então, os elementos textuais, os principais, né, são esses aqui, e dentro deles vem outro. Na live de introdução, quando a gente for falar sobre introdução, né, como elaborar
uma introdução perfeita, tá? Eu vou trazer o tema desse jeito. Então, a coordenadora do meu curso é chata. A Miss Gigi tá encrencada. Então, olha, Miss Gigi, entre em contato com algum colega seu, algum estudante do período passado para se informar, tá bom? Verifica qual é o trabalho da substituição para você verificar qual é o modelo que a substituição exige, para você entender quais são os elementos que devem ser colocados. Ah, lembrei. Quando a gente for falar sobre introdução, aqui dentro da introdução é que vai estar o problema de pesquisa, né? A justificativa, dependendo do modelo do trabalho, certo? Então, aqui dentro da introdução tem vários elementos. Então, o TCC é como um quebra-cabeça, formado por várias partes que tudo vai se encaixando, certo? Então, você precisa entender cada parte dessa e como elas se encaixam, porque o que acontece? Às vezes o estudante não entende essa, né, forma geral, que é o trabalho, e só vê o trabalho como um todo. Então, quando você vê ele todo completo, se você ainda não fez, né, você tá vendo um modelo de outra pessoa, você fica meio perdido, porque, ai meu Deus, como é que eu vou fazer esse trabalho todo? Lembra das micrometas que eu falei na aula de ontem, na live de ontem, né? Quando você vê o trabalho completo, você fica apavorado. Agora, quando você vê, eu preciso fazer a introdução. Dentro da introdução, eu preciso fazer isso, isso e isso. Desse jeito. Quando eu terminar, a minha introdução vai estar pronta. Então, você consegue elaborar o seu trabalho e ir encaixando as peças do seu quebra-cabeça, tá? Então, eu falei sobre os elementos pré-textual, textual e o pós-textual, né? Agora, o pós-textual é o que vem após o texto. Quais são eles? As referências, que são obrigatórias. Esse é o elemento obrigatório para qualquer modelo de trabalho. As referências, o glossário, o apêndice, os anexos, tá? Então, que não são obrigatórios. Vai depender do que de como você vai colocar as informações no seu trabalho, tá? Então, esses são os elementos do seu TCC, independente do modelo, né? E qual vai ser a diferença, certo? Então, vamos lá para a diferença entre eles. O pré-projeto, ou TCC1, como é chamado, não possui, como eu falei, não possui resultados e discussões e não vai possuir as conclusões, certo? Mas vai ter capa, folha de rosto, vai ter agradecimento se você quiser, vai ter resumo, vai ter sumário, aí vai ter introdução, vai ter desenvolvimento. Desenvolvimento pode ser referencial teórico, metodologia, não vai ter resultados e discussões e no final vai ter... Eita, o sol tá batendo aqui, deixa eu ver. No final, tá refletindo muito no meu olho. Vou tirar óculos então, porque senão não vou enxergar vocês. No final vai ter o cronograma, certo? Vai ter o cronograma para você colocar no seu pré-projeto e depois do cronograma vai ter as referências. Tem que ter as referências. Então esse vai ser o seu pré-projeto, ou TCC1. A sua monografia, ou TCC2, ou TCC final, ou dissertação, ou tese, né? Para quem está em nível de mestrado e doutorado. Vai possuir todos os elementos, todos. O pré-textual, todos. O textual, todos. E o pós-textual, todos. Certo? Que são obrigatórios. Os opcionais, não, tá? E os artigos científicos e os papers. E agora? Então, qual é a diferença primeiro? Artigo científico, ele é um trabalho, a diferença entre artigo e monografia, tá? Artigo científico e monografia. O artigo científico, ele é um trabalho mais reduzido, mais resumido, certo? Ele vai ser bem mais específico, você precisa ser mais direto. Então, a monografia você pode abordar, né, todo o contexto do seu tema, você tem mais espaço, certo? Para trabalhar o seu tema. O artigo científico ele é mais reduzido, por quê? Ele vai ter um número máximo de páginas, e a gente já vai falar sobre isso, sobre os números de páginas. O artigo científico vai ter um número máximo de páginas e vai ter uma estrutura diferente. E o paper, né? A diferença entre artigo científico e paper. O paper, ele nada mais é do que um artigo resumido. Então, se o artigo científico ele já é
um pouco resumido, né, uma estrutura reduzida, o paper ele é ainda mais resumido. Então, eu diria que o paper é um mini artigo científico, certo? O paper é um mini artigo científico. Eu tô incomodada com esse sol aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Pronto. Então, vamos lá. No artigo científico, posso colocar o referencial teórico que utilizei no projeto? Pode sim, com certeza. Agora, você vai ter que ver quantas páginas pode ter o seu artigo, porque normalmente o artigo tem um número máximo de páginas. A monografia não, nem o projeto. A monografia tem um número mínimo, que eu vou falar quais são essas quantidades quando a gente finalizar aqui essa parte do artigo. Então, como é que vai ser o seu artigo, tá? O seu artigo vai possuir um título, primeiro, né? Lá em cima, o título. Depois, o autor, ou os autores, porque um artigo pode ser também mais de uma pessoa, né? Então, vai vir o nome dos autores. Depois, vai vir o resumo do seu trabalho, normalmente em português e depois em língua estrangeira. Depois, já começa com a introdução. Então, quando a concurseira falou, né, professora, posso começar já com o meu primeiro capítulo? Pode ser que é muito improvável, mas pode ter, tá, gente? Pode ser que nos modelos que a sua instituição pediu não tenha introdução, o que eu acho muito raro, mas pode acontecer, né? Já vi de tudo nessa vida. Então, o normal, né, a regra básica e o mais comum é que primeiro vem a introdução. Então, logo depois do resumo, vai fazer o resumo primeiro? Não vai fazer o resumo primeiro, tá? A gente vai falar isso em outras lives. O resumo é a última etapa que a gente faz do trabalho. Não se começa trabalho pelo resumo, pelo amor de Deus. O resumo é o trailer do filme, tá? Então, quando você vai assistir o trailer, né? Pra você saber se você quer assistir aquele filme todo ou não. É a mesma coisa, é o resumo do seu trabalho. A gente lê o resumo pra gente ver se a gente quer ler o trabalho todo ou não. Se aquele resumo não me interessar, não me chamar a atenção, não tiver a ver com o que eu tô procurando, eu já nem leio aquele trabalho. E como é feito um trailer de um filme? Depois que o filme tá todo pronto, pega-se partes do filme, recorta essas partes, junta de uma forma lógica, que tenha continuidade, que tenha entendimento, para você entender como como vai ser aquele filme, sobre o que aquele filme fala, né? E aí, no final, você tem o seu trailer. A mesma coisa, na prática, é o seu resumo. Você tem o seu trabalho completo, o seu trabalho é o filme, você vai recortar as partes que tem que ter um resumo, e essas partes são partes bem específicas, tá? E aí, depois você vai juntar e vai fazer o resumo do seu trabalho, que é o seu trailer, tá? Em outras palavras, bem prático assim. Então, depois do resumo vem a introdução no artigo científico, o desenvolvimento, que pode ser, né, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões, é o mais comum, certo? E conclusão e depois as referências, e encerra o artigo científico, certo? E aí, esse vai ser o formato do seu trabalho, tanto para artigo quanto para paper. O paper é um mini artigo científico, certo? Ele é um artigo ainda mais reduzido, tá? E quais são, aqui a Milena está perguntando, né? É recomendável utilizar artigos publicados em anais de congresso para fundamentação teórica? Isso a gente vai ver na live de como e onde pesquisar materiais para o seu TCC, certo? Lembra que eu falei ontem que às vezes a pessoa diz, não tô achando artigo nenhum, tô achando material nenhum. É quase impossível isso, eu acho quase impossível. Eu desafio qualquer pessoa que falar que não encontrou material, eu encontro pelo menos 10, tá? O que é que tá acontecendo? Você provavelmente deve estar pesquisando da forma errada, ou na base de dados errado, enfim, tá? Tá pesquisando aí de uma forma que você não está encontrando, certo? Eu já vi diversos temas, gente, temas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Que inclusive um aluno do Domine Seu TCC, do meu curso, né, do meu programa de orientação online, ele trouxe um tema que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu tenho alunos de todas as áreas de ensino, né? Da área de direito, eu tenho aluno de enfermagem, pedagogia, matemática, psicologia, que mais?
enfim, da engenharia, tem um aluno de diversos cursos. E ele era da parte de programação, de informática, né? Algum curso de tecnologia da informação. E ele trouxe um assunto que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ele falou, professora, eu não encontro esse trabalho. E aí, a gente, na pesquisa, encontrei 10 artigos para ele fundamentar o trabalho dele, certo? Então, é tudo a forma como a gente pesquisa. Vamos lá, concluindo agora, sobre qual o tamanho do trabalho ideal, né? Qual o tamanho do trabalho ideal quando eu sei que eu já escrevi suficiente, professora, eu escrevi meu TCC, quantas páginas tem que ter, né? O pessoal pergunta, por que acontece? Quando a pessoa está desesperada, ela começa a medir o trabalho dela pelo número de páginas. Ai, meu Deus, já fiz 10 páginas agora, só falta 10. Então, eu sei o que é isso. Mas, vamos frisar primeiro que número de páginas, né, quantidade não é qualidade. Então, não adianta você querer, né, colocar lá as páginas, o número de páginas só para completar, né? Então, você escreveu uma informação irrelevante, você colocou, enfim, as coisas aqui não tinham nada a ver com o seu tema, só para completar as 20 páginas que você precisava entregar. Então, vamos lá, vamos falar sobre os números de páginas. Não existe, presta atenção, gente, tira esse sol aqui da minha cara. Não existe uma regra para número de páginas. O que eu vou falar aqui são recomendações. E o que acontece? Se a sua instituição, né, não estabelece número de páginas, verifica com o seu orientador. Às vezes, né, o orientador exagera também, às vezes ele é um sem noção, mas tá tudo bem, a gente não pode controlar essas coisas, né? Você não vai brigar com ele, você não vai lutar contra o seu orientador, porque ele é um sem noção, você infelizmente vai ter que atender às exigências. Então, como a coleguinha falou ontem, que o orientador dela pediu uma justificativa de 4 páginas, o que é que você pode fazer? Você pode sentar e chorar ou você pode sentar e escrever. Certo? Ou você pode escrever chorando também, não tem problema. Importante que você faça e cumpra aquilo que o seu orientador pediu, tá certo? Então, o que eu vou falar aqui é uma recomendação, certo? Eu já vi trabalhos diversos, já corrigi trabalhos, já participei de banca, de trabalhos com número de páginas menores, que foram aprovados, e com trabalhos gigantes também, que foram aprovados do mesmo jeito. Então, não existe isso. O que existe é a qualidade do seu trabalho, certo? Agora, claro, você não vai entregar um TCC, uma monografia com 12 páginas, né? Por favor, não vamos abusar. Então, vamos lá. Pré-projeto. Quantas páginas deve ter o pré-projeto? Normalmente, de um pré-projeto, você pode fazer ele com de 20 a 25 páginas, é um ótimo pré-projeto. Por que isso, gente? Se você pensar que no seu pré-projeto vai ter uma capa, uma folha de rosto, uma folha de agradecimento, uma folha com as listas, vamos colocar só uma folha com o resumo, falei na ordem errada, primeiro é o resumo, depois é a lista, uma folha com resumo, depois na outra folha o resumo na língua estrangeira, já foram 5, na outra folha as listas, né? Na outra folha o sumário, por exemplo, e aí a gente encerra aqui, vamos supor que você usou essa. Então, você já tem 7 páginas de um trabalho de 20. Agora só falta 13. Só que lá no final, você vai ter as referências. Então, vamos supor que você vai colocar 2 páginas de referências. Então, você já tem 9 páginas de um trabalho de 20. Então, só falta 11. Então, por isso que a gente fala, o que conta é a parte escrita do trabalho, certo? Então, 20 páginas, quando a gente pensa dessa forma, se torna um trabalho razoável, porque só 9 vão ser de elementos pré-textuais e pós-textuais, 9 páginas. E aí o restante, 11 páginas, por exemplo, vai ser o miolo, né, do seu trabalho, certo? Então você vai ter 11 páginas para fazer introdução, desenvolvimento e o seu cronograma, no caso do pré-projeto. Então, pré-projeto, pelo menos 20 a 25 páginas, tá? Monografia. Você já vai ter aí dentro os resultados das discussões, as conclusões, certo? Então, já vai ter que vir um trabalho maiorzinho, certo? Então, no mínimo, com todos os elementos, isso que eu tô falando no número de páginas é com tudo, tá? Já com esses que eu falei, os elementos que eu falei, a capa, a folha de rosto e tal. E aí,
com todos os elementos, a monografia você pode fazer no mínimo 35 páginas, tá? Normalmente 35 páginas é lá no limitezinho assim, que seu trabalho vai estar legal, certo? Então, eu já corrigi trabalho com 40 páginas, já corrigi trabalhos com 80 páginas, monografia a nível de graduação com 80 páginas, então, vai depender de como foi tudo, o seu tema, como foi a sua pesquisa, né? O que é que você usou, se você usou muitos gráficos, muitas figuras, certo? Que isso ocupa espaço, né? Então é uma dica aí, fica a dica. A Kathleen diz que eu tô engraçada hoje nos exemplos. Pois é, vários exemplos engraçados aqui. E o sol tá queimando aqui minha perna. Mas vamos lá. E aí, essa monografia, tá? No mínimo 35 páginas, tá, gente? Menos do que isso, só se a sua instituição aceitar, ótimo, maravilha. Entrega, se o seu orientador aceitar, ótimo. Entrega seu trabalho aí com suas 20 páginas, que você vai se sentir melhor assim fazendo esse trabalho, tá? Então, você precisa verificar lá o que é que a sua instituição tá pedindo, tá? O que o seu orientador tá pedindo, se ele achar que tá pouco, se 35 tá pouco, ou se ele quiser mais, aí você atende a recomendação. O que é que ocupa o espaço? Como o professor falou, essa é a hashtag Fica a Dica, né? Você usar figura, você usar gráficos, né? Você usar tabelas lá no seu referencial teórico, você explicar imagens, enfim, colocar fluxograma, né? Então, tudo isso, certo? Então, você pegou uma imagem de um outro trabalho, você pode citar a imagem também. Imagem a gente também cita, gente. Não precisa eu desenvolver a imagem, eu desenvolver o gráfico. Claro que se eu desenvolver é ótimo, maravilha também. Normalmente a gente desenvolve os gráficos lá nos resultados, né? Os nossos próprios gráficos, as nossas tabelas, enfim. Mas a gente também pode citar de outros trabalhos, certo? Então, é bom aí utilizar. E agora o artigo ou paper, certo? O artigo, normalmente, ou paper, né? O artigo ou paper, eles têm número máximo de páginas, certo? Então, por exemplo, um artigo com 30 páginas, normalmente o pessoal não aceita, tá? Mas também vai depender, pode ter, como eu sempre falo, gente, não leva isso tudo para o extremo. Sempre você verifica como isso se adequa para a sua realidade, tá? Então, os artigos científicos, eles são, e os papers principalmente, um paper de 5 páginas o pessoal já começa a aceitar. Por quê? Porque não tem aqueles elementos todos, né? Não tem capa, não tem sumário, não tem nada. Então, já é começar a escrever mesmo. Então, às vezes, os papers são bem pequenininhos. Essa é a diferença. Os artigos científicos e os papers podem variar de 5 a 20 páginas, certo? Já vi artigo com 22, com 25, acho que 25 foi o máximo que eu vi permitido, certo? Mas aí você precisa verificar qual é a quantidade máxima que a sua instituição exige no seu artigo ou no seu paper, tá? O pessoal tá dizendo que tá chovendo lá, aqui em Recife tá sol, tá? Eu estou em Recife, gente. Eu fico em vários lugares, vocês vão ver depois que nem sempre eu tô em Recife, mas dessa vez eu tô em Recife. E aqui tá bem sol e tá bem quente. Então, basicamente o número de páginas é isso, certo? Resumindo, pré-projeto de 20 a 25 páginas, monografia no mínimo 35 páginas, artigos e o paper de 5 a 20 páginas, todos com ressalvas, dependendo do que a sua instituição vai exigir, certo? Vamos para as dúvidas? Estamos a 48 minutos de live, tá? E só passar os avisos antes das dúvidas, antes de vocês enlouquecerem escrevendo aqui, eu não consegui nem ler. Calma. O material, gente, tá muito fofinho esse, ó, que eu preparei pra vocês. Vai estar lá disponível lá no canal do Telegram. Quem não tá ainda no canal do Telegram tá perdendo os materiais. Vou disponibilizar esse PDF, certo? Pra vocês lá. Todo bem organizadinho, bem fofinho. Feito na mão, tá, gente? Maior carinho pra vocês. Lá dentro do canal do Telegram. Pra entrar no canal do Telegram, quando acabar a live, vai lá no link azul na descrição do meu perfil. Clica lá, até tá novo o link, tá, gente? Mudou hoje.
tá no link novo lá. Valoriza lá o trabalho. Aí clica lá no link, aí você clica lá no botão Telegram, aí você entra no Telegram e já pode baixar. Inclusive, se você perdeu a live de ontem, você pode assistir a live que tá salva lá aqui no Instagram e ainda pode pegar o material de ontem que tá lá no Telegram e todos os outros materiais que tem lá se você for voltando às conversas, tá? Então eu vou estar disponibilizando esse material aqui em PDF. Tem alguns errinhos às vezes, gente, que eu tô fazendo na mão mesmo, tá? Aí vocês perdoem aí a profa e eu descobri hoje que eu não tinha corretivo. Então eu risquei mesmo e não tem tá tudo certo. O importante é que vocês vão entender as informações, tá bom? É muita informação mesmo, José Francisco, por isso que eu faço aqui, ó, um resuminho pra vocês, tá? Entenderem tudinho, bem mastigadinho aqui. É só pegar, salvar e colocar em prática, tá? Quero sua orientação para entrar na minha turma, né? A última turma do ano do Domine Seu TCC, o meu curso, o meu programa de orientação online. As inscrições vão abrir dia 9 de novembro, tá? A gente ainda vai começar a divulgar mais informações. Por enquanto, aproveitem todo esse conteúdo gratuito. Eu sei que nem todo mundo consegue entrar por várias questões, né? E também porque eu não tenho vaga para todo mundo, tá? Mas aproveitem esse material gratuito, esses momentos que eu tô disponibilizando para vocês, tá bom? Mesmo quem não for entrar na turma, quem não tiver nem interesse. Para quem tiver interesse, continua me acompanhando aqui nas minhas redes sociais e lá também no Telegram, tá certo? Hoje eu fiquei de colocar o tema da live no Telegram e acabou que foi muito corrido, gente, eu não coloquei, mas eu vou tentar colocar mais informações lá pra vocês, tá? Lá é o nosso cantinho exclusivo. Concurseira, qual órgão que eu posso pesquisar dados sobre violência doméstica? Normalmente as secretarias, né? Secretarias de Defesa Social, alguma coisa assim, sempre vai ter esses dados em algum site oficial, certo? O site oficial do governo. Então sempre vai ter. Se você pesquisar esses dados em sites oficiais, são locais relevantes onde são aceitos, tá certo? Não consigo entrar no Telegram. Por que, mãe de 3? Você não conseguiu entrar no Telegram? É só clicar no link, no botão lá, no link azul, depois do botão. Primeiro você tem que ter o Telegram, é só você baixar. Aí vai aparecer lá, entrar no canal, e aí você clica e já vai estar dentro, tá bom? Obrigada, gente, vocês são maravilhosos. Tô vendo aqui os elogios. Tenho que entregar dia 17/11, será que dá tempo? Ó, Dai, tenho que entregar dia 11/11, Dai não consegue entrar na turma. A turma começa dia 9, eu acho que dia 17. Ó, gente, o máximo que eu tive de experiência foi 15 dias, certo? Então, uma pessoa que entrou, que tava com 15 dias, não tinha feito nada, totalmente zerado, foi do zero até a aprovação realmente em 15 dias. Então, depende também da sua dedicação, né? Eu não vou fazer o trabalho por você, né? Mas aí eu acho que 17 fica bem apertado. Silva, mas o que é que você faz? Você acompanha as lives aqui e já vai adiantando o seu trabalho, certo? A Milena, minha aluna, a Milena me orientando também, da engenharia, né? Que mais? Deixa eu ver aqui, mais dúvidas? 4/12 com certeza dá. Vem cá. Projeto de pesquisa, chegou atrasado? Blanchard Passos. Hoje eu falei um monte de projeto de pesquisa no início dessa live. Foi o que eu mais falei. Deixa eu ver. Salvando na reta final. Obrigada então, Alane. Vamos lá. Pronto, gente. Mais alguma pergunta específica? Entrem no canal do Telegram. Tira um print dessa live. Deixa eu ficar legalzinho aqui, né? Porque às vezes vocês tiram o print e é só assim. Tira um print dessa live e reposta, tá? E posta que eu vou repostar. Vai, vou sorrir e vocês tiram, tá bom? Pronto, tira aí. Vai, 3, 2, 1. Pronto.
Tirou? Aí você marca TCC Academy, se o seu perfil for aberto, eu vou repostar. Se o seu perfil não for aberto, não tem problema, você marca também, porque com certeza vai ter alguma pessoa que vai precisar ver essa postagem aí, vai estar precisando de ajuda e vai vir pra cá, pra gente ter mais gente amanhã aqui, tá bom? Leonário, fala mais sobre o resumo. O que é que você quer saber sobre o resumo? O seu resumo tem que ter um pouquinho do que o seu trabalho fala, que seria a sua introdução, tem que ter qual é o objetivo do seu trabalho, o seu resumo tem que ter qual a metodologia que você utilizou, certo? Tem que ter quais foram os seus principais resultados no seu resumo e qual foi a sua conclusão ou as suas principais conclusões com esse trabalho. Esse é o resumo de como elaborar o resumo, certo? Gente, a participação no canal do Telegram é totalmente gratuita, é tudo de graça aqui, gente. As lives de graça, o Telegram de graça, os PDF de graça, certo? As tira dúvida de graça. Outra coisa, quando finalizar a live, se você teve uma dúvida que não foi respondida, não manda lá no meu direct, não. Eu dei essa ideia ontem, mas não colou muito bem, não. Ficou cheio lá, eu não consigo responder todo mundo rápido. Aí você coloca nos comentários dessa live aqui, certo? Coloca o que achou da live. Deixa o que você achou para eu saber que tá achando, né? Que o pessoal tá gostando ou não, onde é que eu posso melhorar. E aí você também coloca a sua dúvida lá que não foi respondida aqui, tá bom? E aí eu vou responder lá nos comentários, tá? E todo mundo vai poder ver também, às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro colega e já fica tudo certo, todo mundo em casa, tá bom? Ramiele não conseguia acessar o PDF de ontem. Teve alguém que teve problema em acessar o PDF? Fala aqui pra mim, porque se todo mundo teve alguma coisa lá no PDF, tá? Se eu não souber outro idioma para colocar no resumo, o que é que eu faço? Nadi, boa pergunta, o que é que você faz? Você usa o Google Tradutor, tá? Bem simples, todo mundo faz isso, não se preocupa, é só um resumo, certo? Não é uma coisa, é a gente ter que entregar um trabalho em inglês, tá? Então eu já submeti um projeto para um congresso lá na Argentina, tinha que ser em inglês. Aí eu não ia traduzir no Google Tradutor, porque ia sair muitas coisas erradas. Aí você precisa de uma tradução mais profissional. Outra coisa é você traduzir um resumo pequenininho. Você traduz lá mesmo, tá? Se você souber um pouquinho de inglês, você vai ver que vem às vezes um errinho, uma coisa ou outra, mas dá pra fazer bem tranquilo, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigada pela participação. Professor Sandro Azevedo perguntando se eu faço TCC. Eu não faço TCC, eu não vendo trabalhos prontos, tá? Eu oriento, eu auxilio do início ao fim, do zero à aprovação. Nossa frase é essa, tá? Do zero até a aprovação, tá bom? Galera, conseguiu acessar o PDF, então tá tudo ok? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Espero vocês amanhã. Gente, tem vídeo lá no meu canal do YouTube também. Vai lá. Entra lá, TCC Academy. Então coloca Joana Barbosa, TCC Academy. Tá bom? Tem muito vídeo legal lá. Tem como instalar o detector de plágio. Tem vídeo sobre citações. Tem vídeo. Porque não tem como eu ensinar citação aqui pra vocês, porque eu tenho que mostrar, então eu mostro lá no canal do YouTube, tá? Tem um monte de vídeo lá, gente, vai lá, dá uma olhadinha, vai maratonar. Lá dentro do Telegram eu vou repostar eu fiz uma, como é que chama? Uma playlist com os vídeos na ordem, tá? Eu vou repostar lá dentro pra vocês a playlist, pra quem chegou depois e não viu, e vai maratonando aí os vídeos, complementando com as lives, principalmente pra quem tem que entregar o TCC já nesses últimos dias agora, tá? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe, obrigado, Nadi, Viviane, Flávia, a mãe de 3, Milena, minha aluna, concurseira também, né, Flávia? Tchau, gente, fiquem com Deus. Amanhã eu trago novidades, tá bom? Beijo, Celina. Tchau, tchau.